Olá, investidor. Bitcoin segue com forte queda. Donald Trump ameaça novas tarifas. Bybit hackeada. Notícias e a melhor análise do mercado cripto você só vê aqui. Eu sou o MacV e muito bem-vindo à Filosofia de Mercado. Bem, meus amigos, depois de muito tempo eu estou de volta, tá? Mas antes de mais nada, eu vou pedindo que você curta o nosso vídeo, que se inscreva em nosso canal, tá? Que compartilhe com os amigos, porque isso ajuda demais na divulgação do nosso conteúdo. E se você ainda tem dúvida de como investir no universo de cripto, eu vou deixar aqui no card, tá? O vídeo mais importante desse canal e talvez o mais completo do YouTube, tá? Eu ensinando vocês a como comprar, como vender, como operar criptoativos na melhor exchange do mundo, tá? A Binance. Então, o vídeo mais completo do YouTube vai ficar aqui no card, tá? Se possível, acessa, compartilha com os amigos, porque isso ajuda demais, tá? Pessoal, vamos lá para aquilo que a gente gosta, vamos falar um pouquinho das notícias mais impactantes, vamos falar dessa queda monstruosa do Bitcoin aí, que nos últimos 2 dias teve essa queda muito forte. Vamos falar das notícias e analisar aquilo que a gente mais gosta, que é gráfico. Como faz um tempo que eu não analiso, tá? Eu prometo que eu vou analisar com vocês o semanal, a gente vai olhar também o mensal e vamos olhar o diário para saber o que está acontecendo de fato no universo das criptos, tá? Antes de mais nada, eu acho que tá todo mundo aí tentando procurar o que aconteceu com o mercado de cripto, mas eu não fiz vídeo antes, mas tem uma grande regra no mercado da qual eu não abro mão, que é jamais operar contra a média móvel de 20, tá? Para quem vinha acompanhando o Bitcoin nos últimos dias, viu que o Bitcoin estava há muito tempo abaixo da média móvel de 20, tá? Ele não estava conseguindo superar desde o dia 3 de fevereiro. A única vez que ele tentou superar foi no dia 20, depois no dia 21 ele fez esse engolfo de baixa, tá? Em cima da média móvel, esse é um sinal muito forte. Eu me lembro que aqui, ó, no dia 19 pro dia 20, muito gringo tava falando de comprar, tinha muito vídeo no YouTube, tá? Em vários idiomas do pessoal falando de comprar, de comprar, de comprar. Eu não fiz vídeo, mas eu ainda pensei assim, poxa, comprar contra a média móvel de 20 eu não acho legal e como sempre, o gráfico ele precedeu os movimentos e a gente, pelo menos quem adotava essa estratégia de não operar contra a média móvel de 20, não se deu tão mal quanto aqueles que operavam, tá? Porque afinal de contas a gente viu depois, né, de o preço tentar romper a média móvel de 20, desculpe, e não conseguir, ele afundar um pouco mais, tá? Mas e aí, McVie, o que você acha? O que pode ser isso, tá? É difícil falar, tá? Todo mundo, depois que o mercado cai ou que o mercado sobe, tenta arrumar aí argumentos para justificar a queda e a alta, tá? Isso não é só de analistas, mas economistas têm essa mania. Mas vamos aí trazer o que o mainstream vem falando, né? O pessoal tá falando muito aqui que houve dois fatos que fizeram o Bitcoin cair bastante. Um deles foi a questão daquele ataque hacker à Bybit. Para quem não sabe, a Bybit é uma das maiores exchanges do mundo. Ela está sediada em Dubai, não só uma das maiores, tá? Assim como a Binance, né? Que é aquela exchange que eu fiz o vídeo para vocês. A Bybit é uma das exchanges de maior relevância, tá? Que era mais segura e tudo mais. E esse ataque hacker, ele não só em si pelo ataque, afinal de contas, estão estimando aí que o roubo foi na casa de 1,5 bi de dólares, mas o que mais entra em jogo nesse cenário seria a segurança, tá, dessas exchanges, né, a segurança de você manter os seus criptoativos em exchanges, tá? Isso daí, tanto é que agora se levanta toda aquela ideia de usar hard wallet, né, para guardar os seus bitcoins não mais em exchange, mas dentro de um driver, né, onde possa ser seu, onde realmente está de fato seguro, tá? Mas essa foi uma das notícias, né, que o pessoal vem dizendo aí, esse ataque hacker, né, que colocou em xeque aí toda a segurança do mercado cripto e do mercado de exchange também. E outro motivo também é porque o Donald Trump ele segue com a ideia de tarifar tanto o Canadá quanto o México, tá? O Donald Trump adotando essa medida aí, com certeza ele vai trazer mais pressão para a inflação norte-americana, tá? Eu não sei se vocês têm acompanhado aí, mas essa semana tem vindo várias notícias aí das altas do preço, principalmente do ovo, tá? E o ovo que é uma matéria-prima tão utilizada no consumo em geral, né? Ou seja, quando você tem um ativo, né? Quando você tem uma commodity, a gente pode falar até que é uma commodity agrícola, né? O ovo que tem uma grande mudança de preço, né? Uma alta de preço, a gente vê essa pressão inflacionária muito forte, ainda mais forte
para as massas de consumo, tá? Para aquele trabalhador, para aquela pessoa que realmente faz a economia real girar. Então isso não é nada positivo, tá? Então essas são as duas matérias aí que o mainstream, pelo menos, tem trazido, né? Para tentar explicar essa baixa do Bitcoin. Mas vamos analisar gráfico, que agora é aquilo que a gente gosta, né? Que de fato é o que a gente gosta. Ah, uma outra coisa que eu queria falar, teve um indicador econômico que saiu hoje que não foi positivo, tá? Hoje saiu a confiança do consumidor. Esse é um indicador extremamente importante, por quê? Porque a confiança do consumidor nada mais é do que a visão do consumidor em relação à economia, tá? Sempre que o consumidor está mais cético em relação à economia, ele tende a não gastar, ele tende a guardar dinheiro, tá? O que faz com que a economia ela não se desenvolva, ela não expanda de maneira tão legal, né? Tão positiva para o mercado em geral. Então a gente vendo aí talvez essa desconfiança do consumidor, isso pode gerar um decréscimo, né, no capital envolvido no mercado, que pode não ser tão positivo para a renda variável e para a economia geral, real e geral, tá? Então vamos lá, depois disso vamos analisar gráfico, que é aquilo que a gente gosta. Vamos começar analisando o S&P 500, tá? Como eu falei, eu vou analisar semanal e diário, tá? Para tentar ser o mais analítico possível, tá? Mas quando a gente analisa o gráfico do S&P 500, pelo menos no semanal, a gente vê que não tem nada demais, tá? Apesar de que é o terceiro topo consecutivo que tem feito aqui, né? A gente vê que o primeiro topo que foi marcado foi no dia 2 de dezembro ainda de 2024. Lá na semana do dia 21 de janeiro eles tentaram romper, eles não conseguiram. O preço fez um teste na média móvel de 20, tá? Foram 3 candles de alta, mas 3 candles de alta caindo, tá? Esse é um padrão que não é nem muito comum, tá? E depois ele voltou para aquela região de preço, lá para os 6.100 mais ou menos. E na última vez que ele tentou, que foi na semana do dia 18, ele fez esse engolfo. E agora a gente vê o preço na média móvel de 20. Lembrando que, como eu falei de manhã, tá? Eu falei que o Bitcoin estava muito tempo operando abaixo da média móvel de 20, o que não era um bom sinal para comprar. E quando a gente analisa o semanal, a gente vê que o preço, por mais que ele está fechando aqui na média móvel de 20, o gráfico semanal só fecha no domingo, tá? Então tem grande expectativa aí de que talvez esse candle feche acima da média móvel de 20, o que vai trazer, ou que vai dar mais um ânimo aí para que possivelmente o preço ou o S&P 500 possa ou testar a máxima ou romper a máxima histórica, tá? Então a gente precisa ficar de olho. Ainda não é o final do mundo, né? Afinal de contas, o preço está em cima da média móvel de 20, está em cima de uma resistência que a análise técnica, a técnica não a clássica, ela considera muito importante, tá? Quando a gente analisa o gráfico diário do S&P 500, a gente vê que ele já perdeu a média móvel de 9, já perdeu a média móvel de 20, né? Ele tá se aproximando dessa região de fundo anterior, mas é um fundo intermediário, não é um fundo tão assim, tão relevante, né? Eu imagino que o fundo mais relevante seja esse daqui, que é a cabeça do pivô que foi rompido anteriormente, né? Esse pivô que foi marcado topo lá, só um minutinho que eu vou excluir isso aqui, mas que foi marcado topo lá no dia 18 de outubro, tá? Então se o preço vier até aqui, por mais que vai ter notícias, por mais que não vai ser legal aí para quem tá posicionado, eu acho que é uma correção até que aguardada, tá? Ela é esperada. Agora, se o preço começar a operar abaixo dessas regiões aqui, lá dos 5.878, né? Dos 5.880, melhor, aí eu já acho que é um sinal de atenção. Mas onde tá feio, tá abaixo das médias móveis, mas ainda não é o fim do mundo, tá? Uma outra coisa que impulsiona ainda mais e que pode ajudar o S&P 500, tá? Quando a gente analisa o S&P, que é a renda variável, a gente tem que olhar também a questão dos treasuries de 10 anos. E quando a gente olha os treasuries de 10 anos, que nas últimas semanas que eu vinha fazendo os vídeos, eu vinha alertando para vocês que os treasuries estavam fazendo topos e fundos ascendentes, estava rompendo o canal de alta e tudo mais, a gente já começa a ver uma mudança no padrão dos valores de treasury, tá? Os treasuries que estavam aí acima da média móvel de 20 acabaram de vir para baixo da média móvel de 20, já pivotou no diário. Quando a gente analisa o semanal, vamos ver como é que tá. No semanal ele já perdeu a média móvel de 20, tá? Então isso daqui é um sinal extremamente baixista pros treasuries. Aí vem aquela lógica que a gente sempre fala, tá? Quando a renda variável não está interessante, a liquidez do mercado tende a ir para a renda
Desculpa, quando a renda fixa não está tão atraente para o investidor, é normal a gente ver um fluxo de capital maior para a renda variável, ou seja, a renda variável é S&P 500 subindo, o Bitcoin subindo, então isso pode ser muito positivo, tá? Então, quando a gente analisa aqui o Treasury, a gente vê tudo isso. Claro que tem uma linha de tendência de baixa aqui passando por esses dois topos aqui, né? Esses dois topos fez o pullback. Eu acho que talvez se o Treasury de 10 anos corrigir até aqui a região dos 4,13, vai ser muito bom, porque pode ser esse o suspiro que a gente está esperando para que o S&P 500 retome a alta e para que o Bitcoin também, tá? Então vamos analisar as criptos agora, vamos analisar o Bitcoin aí, que tá todo mundo com medo, né? Oh, meu Deus, final dos tempos. Mas quando a gente analisa o Bitcoin, a gente vê que o Bitcoin, pelo menos por enquanto, tá? Precisa esperar esse candle fechar. Mas no semanal ele já tá operando abaixo da média móvel de 9, não só da média móvel de 9, ele tá operando já abaixo do fundo que foi marcado lá no dia 13 de janeiro. Isso não é muito positivo, mas o candle do semanal precisa fechar para que isso se configure. Quando a gente analisa o diário, já está um pouquinho mais feio. Por que está um pouquinho mais feio? Porque o preço ele já fechou abaixo da região do último candle real aqui, ó. Quando a gente analisa toda essa região de consolidação, a gente vê que o último corpo real foi aqui na casa dos 91.815. A barra de anteontem, tá? Ela já tinha fechado abaixo. A de ontem, que fechou agora há pouco, também se manteve abaixo, ou seja, ela deu continuidade a esse padrão baixista, mas ainda assim, tá? Tem uma região forte, tem uma região intermediária, que é essa região aqui também. Nessa região a gente vê que o preço fechou um pouquinho abaixo, mas deixou essa sombra inferior aqui, o que não pode sinalizar aí que é o fim dos tempos, né? Que o Bitcoin ele vai cair de fato. Eu acho que o candle de hoje é o que vai deixar isso mais à mostra, tá? Se o candle de hoje violar a mínima, ou se a gente vê que os candles vão começar a ficar abaixo, principalmente dessa mínima aqui que está na casa dos 89.300, aí sim a gente pode se preparar para que o preço esteja fazendo uma bandeira de baixa, tá? O preço caiu 3 dias seguidos, eu não acho que ele vai continuar caindo. Pode ser que amanhã ele repique, pode ser que amanhã ele fique parado, ou pode ser que amanhã ele faça uma barra verde que retome aqui para essa região. Se ele fazer uma barra verde que talvez feche aqui acima dos, pelo menos acima dos 91.750, já seria aí um sinal de bear trap, tá? O que seria um sinal que poderia voltar a fazer o Bitcoin testar a máxima histórica, tá? Então acho que o dia de hoje é muito importante, a gente tem que esperar, tem que observar, e no vídeo que eu vou fazer amanhã à noite a gente vai analisar melhor como é que tá o Bitcoin, tá? Bitcoin então tá dessa forma, não tem muito o que fazer, o ideal agora é a gente esperar. Quando a gente analisa Ethereum já estava feio, né, há muito tempo. O candle de ontem já foi um candle mais altista, né? Foi um libélula, mas está abaixo da média móvel de 20, abaixo da média móvel de 9. Não tem muito o que fazer, a gente tem que saber o que vai acontecer com o Bitcoin. Bitcoin, que é o benchmark do mercado cripto, tá? Bitcoin andou, tudo andou. Então a gente precisa esperar que o Bitcoin ande para que a gente veja resultado nas demais criptos. XRP era uma das criptos mais bonitas, né? Vocês viram, eu vinha falando de toda a alta que XRP vinha produzindo aí ao longo desse período. Quando a gente analisa XRP no gráfico semanal, a gente vê que acabou de perder a média móvel de 9. Eu não olhei o semanal de Ethereum, vamos analisar agora o semanal de Ethereum. Ethereum, ó, tá numa região de fundo, né? Não tá muito bonito, tá abaixo da média móvel de 20 de 9, tá bem feio. XRP já não, já tá. Perdeu a média móvel de 9, tá? Mas tem a média móvel de 20 logo embaixo. De todas, XRP é a que tá mais bonita até do que Bitcoin. A gente precisa ficar muito esperto. Bitcoin e XRP é que Bitcoin já está na média móvel de 20, né? XRP nem chegou na média móvel de 20. Se a gente fosse fazer um beta aí, né? Ou aquela equação, né, de quanto um ativo está caindo em relação ao outro. Se a gente pegar como referência o Bitcoin, a gente percebe que o XRP está mais forte, tá? Então, em uma possível alta do Bitcoin, eu imagino, né, pelo menos o gráfico tende a dizer que o XRP tende a desempenhar melhor, então a gente precisa ficar de olho também. Doge que no semanal já perdeu a média móvel de 9, já perdeu a média móvel de 20, tá testando essa região de topo anterior do semanal, é uma região muito forte, tá? Aqui pode aparecer pressão compradora, mas a gente precisa esperar. Ele já perdeu essa região de topo anterior rompido,
né? Se ele permanecer aqui abaixo, se não fazer um candle que devolva os preços lá para a região dos 2,24, eu imagino que o Doge esteja bandeirando para cair mais. Então, o Doge é melhor a gente ficar de fora. Quando a gente analisa Solana, consegue estar mais feio ainda do que Doge, né? Quando a gente vê o semanal, vamos ver pelo semanal, ó. Solana, ela já está testando os fundos do semanal, né? Tá testando aqui essa região de fundo que ficou na casa dos 120, um fundo que se fez lá em abril de 2024. Pelo menos é o que ele está buscando testar por enquanto. Solana que já está aí com 6 semanas de alta, eu imagino que vem algum repique. Não dá para saber ainda se é um repique para subir de fato, para fazer um engolfo de alta aqui, para voltar a subir, ou se vai ser um repique para continuar caindo. A gente precisa ficar de olho. Quando a gente analisa o diário, tá ainda mais feio, ó. Já está em topos e fundos descendentes já há muito tempo. Tá? Tá longe da média móvel de 9, da média móvel de 20, não tem o que fazer, tá abaixo, é melhor esperar. PEP também está numa tendência de baixa no diário já bem mais, bem mais consolidada, né? Quando a gente analisa o semanal, a gente vê também que está testando região de fundo do semanal, regiões de fundo lá do 0,745, tá? Fundos que se formaram lá em setembro do ano passado, tá? Isso mostra o quanto PEP tá sensível, né, em relação a essa movimentação ou a volatilidade do mercado cripto, então a gente precisa ficar esperto também, tá? Nada a se fazer em PEP no diário, menos ainda, porque como eu falei, a tendência de baixa do diário já está muito mais consolidada, tá? Então a gente precisa ficar de olho, tá abaixo das médias móveis no semanal. Para pensar em compra aqui, só depois que superar a média móvel de 20, tá? Voltando àquilo que eu falei mais cedo, tá? Operar contra a média móvel de 20 é sempre loucura, tá? O ideal é esperar que o preço pelo menos esteja acima, ou que pelo menos a média já esteja virada para cima, tá? Antes disso eu acho meio loucura. Cardano tá numa região de topo, Cardano tá até um pouco parecido com Doge, né, quando a gente analisa. Aqui é uma região que a gente pode ver sim uma força compradora. O candle da semana do dia 3 de fevereiro, né, ele fez esse candle. Na semana do dia 10, ele fez esse candle altista, todo mundo achou que ele ia subir, mas já tinha perdido a média móvel de 9, a média móvel de 9 já estava inclinada para baixo. Por enquanto não tem muito o que fazer, já perdeu a média móvel de 20, apesar dela estar inclinada no semanal, perdeu a média móvel de 9 também. Quando a gente analisa o diário, a gente vê que está em uma tendência de baixa muito forte também, já está operando abaixo até desse pivô que foi rompido aqui, ó. Essa cabeça de pivô lá do dia 7 de março. Aqui a gente precisa esperar para saber se ele vai bandeirar para continuar caindo ou se ele vai subir, tá? Eu imagino que a movimentação do Bitcoin em si é o que vai trazer de fato uma direção aí para a ADA e para as demais criptos também. Binance, quando a gente analisa a Binance já está feia há muito tempo, né? A volatilidade dela está muito forte, tornou ela ela que era um dos melhores ativos aí que estava, né, que evoluiu bem, né? Evoluiu. Se a gente for pegar das criptos, a gente olhar Bitcoin, a gente vê que Binance aí tá nas top 5 das que mais se desenvolveram com a alta de Bitcoin. E olhando da forma como tá agora, o gráfico fica muito complexo, tá? A gente vê que tá muito errático, ó. Ele rompe fundo, ele tenta romper topo, e depois rompe fundo de novo, e depois rompe topo. Tá bem complexo. Operar no diário Binance não tá legal. No semanal tá da mesma forma, tá? Acho que Binance é o ideal a gente ficar longe. E Tron, que é uma das queridinhas, a gente vê que Tron também tá bonita, tá? Tron é uma que a gente precisa ficar de olho. Tá? Reagiu bem, né? Lá na semana do dia 23 do dia 3 de fevereiro, só não desenvolveu da forma como deveria, tá? Tá aqui próxima à região da média móvel de 20, que é uma região técnica, né? É uma região de fundo técnico, né? De suporte técnico. Tá perdendo a média móvel de 9, mas não perdeu a média móvel de 20, a gente precisa ficar esperto. No diário, a gente vê que enquanto, por exemplo, diversas criptos como Dogecoin, como Solana, elas fizeram, né, topos e fundos descendentes, a gente vê que Tron ela tá mais consolidada no diário, ou seja, ela vem aí, pelo menos ela tá mostrando com um beta mais positivo em relação às outras criptos, tá? Então eu acho que Bitcoin andando, eu acho que as criptos que mais tendem a andar, pelo menos desse rol aí que a gente olha, das criptos mais líquidas, tá? Tende a ser Bitcoin, né? Bitcoin andando, a gente tem que prestar muita atenção em XRP,
XRP que não tá tão feio e Tron também, tá? Tron tá até mais bonito que XRP. É que XRP é muito mais consolidada, né? Mas Tron, acho que tem uma expectativa legal aí de alta, a gente só tem que ficar de olho, tá? Então, meus amigos, por hoje é só. Eu prometo que eu vou voltar a fazer vídeo. O vídeo de hoje foi quase 20 minutos, tá? Eu gostaria de novamente pedir que curtam o seu like, que se inscrevam em nosso canal e compartilhem com os amigos, porque isso ajuda demais na divulgação do vídeo, tá bom? Então, meu muito obrigado e até o próximo vídeo. Um abraço.